Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum e boa tarde a todos e a todas. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos a presente sessão de hoje. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje é tirada do livro do Eclesiástico, no capítulo 14, no versículo 22. Feliz aquele que permanece na sabedoria, que medita na justiça e que com sensatez conta com Deus, que vê tudo. Solicito agora que faça a leitura do expediente. 13ª sessão ordinária, 15 de 3 de 2022, expediente. Moção de apoio 00522, de autoria do vereador Arleu da Silveira. Moção de aplauso número 00622, de autoria do vereador Arleu da Silveira. Projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo, PL 1322 e PL 1422, de autoria do vereador Valdecir Bittencourt. Indicações número 23722, 23822, de autoria do vereador Jair Alexandre. Requerimento 10422, de autoria do vereador Jair Alexandre. Indicação número 23922 e 24022, de autoria do vereador Juarez de Jesus. Indicação número 24122 e 24222, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimento números 10522 e 10622, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicação número 24322, de autoria do vereador Valdecir Bittencourt. Indicações números 24422 até 24622, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 10722, de autoria da vereadora Giovana Zanetti. Requerimento número 10822, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicação números 24722, de autoria do vereador Valdecir Bittencourt. Questão de ordem cedida ao vereador Amaral Bittencourt. Gostaria da solicitação da dispensa dos pareceres do PL 14/2022, de minha autoria, que dispõe sobre a criação do Central de Achados e Pedido, a CAP. Em votação, a dispensa do parecer do qual PL? 14/2022. 14. PL 14 de 2022. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Ademar. Valdecir Amaral. Gostaria de solicitar a inclusão do PL 14 de 2022 na pauta de hoje. Eu poderia... um momentinho, tá. Vereador. Eu gostaria de suspender a sessão por 5 minutos para que a gente possa discutir esse... Pode ser, vereador? Pode ser. Pode ser? A sessão está suspensa por alguns minutos.
Reabertos os trabalhos, com a palavra o vereador Valdecir Bittencourt. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Valdecir Bittencourt. Gostaria de solicitar a inclusão do PL 14 de 2022 na pauta de hoje. Em votação, a inclusão do PL 14/2022. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Valdecir Bittencourt. Gostaria de solicitar a dispensa dos pareceres do PL 13 de 2022, de minha autoria, que denomina a Praça Valdeci José Francisco Bezerra. Em votação, a dispensa dos pareceres do PL 13/2022. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhora presidente. Gostaria de solicitar... Questão de ordem cedida ao vereador Valdecir Bittencourt. Desculpa pela rapidez. Gostaria de solicitar a inclusão do PL 13 de 2022 na pauta de hoje. Em votação, a inclusão do PL 13/2022. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Zairo Casagrande. Senhora presidente, para retirar de tramitação nosso PR 2 2022, que nós vamos reformá-lo. PR 2 2022. Obrigado. Atendido de plano, excelência. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias Benones. Presidente, a minha questão de ordem é, primeiramente, cumprimentar os senhores vereadores e senhoras vereadores para que esta casa encaminhe a mensagem de condolência à família Fernandes, o Ziel e a Vanessa, que perderam na noite de ontem o senhor Amarante Fernandes, um grande amigo da nossa igreja. Eu queria pedir que esta casa enviasse para a família condolências. Obrigado, viu? Atendido de plano, excelência. Questão de ordem cedida ao vereador Arleu da Silveira. Da mesma forma, senhora presidente, que esta casa envie mensagem de condolência à família do senhor Walter Dieter, um grande amigo, parceiro, conhecedor, empresário da cidade, que infelizmente nos deixou, e sentimentos a toda a família. Obrigado. Será atendido de plano, excelência. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará uso desse espaço por solicitação do vereador Manuel Rosengue, o delegado Vitor Bianco Júnior, representando a Delegacia Regional de Polícia Civil, o qual discorrerá acerca de assuntos relacionados à segurança pública do município de Criciúma. Dessa forma, convido-o para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Não, já boa noite. Solicito ao vereador proponente, Manuel Rosengue, que faça uso da palavra dando as boas-vindas ao nosso convidado. Presidente, demais membros da mesa, doutor Vitor Bianco, colegas vereadores e vereadoras, público presente, público que nos assiste pelas redes sociais, muito boa tarde. Todos os dias a gente recebe pessoas reclamando da criminalidade, do aumento da criminalidade. E, nesse sentido, eu fui fazer uma conversa com o delegado Vitor Bianco e ele fez alguns relatos que realmente me preocupou. Por isso, o convite para que ele se fizesse presente na tribuna de hoje para esclarecer sobre o que está acontecendo e o que nós, como vereadores, podemos ajudar para reverter esse quadro. Seja bem-vindo aí e obrigado por ter aceito o convite.
Com a palavra, nosso delegado, o senhor tem 29 minutos para discorrer sobre o assunto. Boa tarde a todos. Cumprimentando o presidente da mesa, cumprimento todos os vereadores e vereadoras aqui da casa. E o vereador Rosengue esteve lá na delegacia regional e acabamos conversando sobre uma série de assuntos, e um deles foi a respeito do efetivo da Polícia Civil. Não é a primeira vez, acredito, que eu venho nessa casa falar do efetivo, né? E as coisas continuam da mesma forma. Temos algumas mudanças, né, na forma de chamar novos policiais em concursos públicos, mas o nosso efetivo realmente está muito aquém daquilo que é necessário para que a gente possa manter um atendimento adequado à sociedade. Hoje eu estive em Florianópolis, hoje pela manhã, onde foram recebidas 2 viaturas, não para Criciúma, mas para uma cidade vizinha, Forquilinha, e lá conversei com o delegado-geral a respeito dessa situação do efetivo, e ele acabou me comunicando de algumas alterações que aconteceram na lei que foi aprovada há pouco tempo, o novo Estatuto da Polícia Civil. Antigamente, para que a gente pudesse fazer um concurso público, era analisado o número de vagas na classe que se inicia. Por exemplo, escrivão, agentes de polícia, nós analisaríamos, está faltando quantos agentes na primeira classe, quantos escrivães na primeira classe. Delegados da mesma forma, vamos supor, faltava 50 delegados na primeira classe, mas na carreira inteira nós tivéssemos 150 vagas, a gente teria que fazer um concurso só para 50. E isso foi mudado, né? A legislação, o nosso estatuto hoje prevê 5.994 policiais civis, e se nós diminuirmos os policiais que estão hoje na atividade, que são 3.200, 3.400, nós poderíamos hoje fazer um concurso público aí para chamar praticamente 2.500 policiais. Então, isso é importante, né, passar para vocês, porque se realmente for possível realizar um concurso dessa natureza, a gente acabaria com essa situação da falta de efetivo, não só aqui em Criciúma, mas em todo o estado de Santa Catarina. Mas para que isso aconteça, nós precisamos que o nosso governador autorize já os aprovados no concurso de 2017, né, onde o concurso já foi prorrogado uma vez e agora ele está com o prazo suspenso em razão da pandemia, e estão aguardando esse chamamento, acredito, pelas palavras do delegado-geral, quem sabe aí nos próximos 2 ou 3 meses isso possa acontecer. E isso acontecendo, a gente acaba startando um novo concurso público e podendo aí chegar a esses números, né, de 1.000 escrivães e 1.000 agentes de polícias, abrindo a vaga para esse número de candidatos. Isso é bastante importante. É claro que a gente tem que passar para vocês a nossa realidade atual, né? E a nossa realidade atual, se formos analisar e compararmos as outras delegacias regionais aqui do sul de Santa Catarina, tomando por base Laguna, Tubarão e Araranguá, realmente nós estamos com um déficit muito grande de policiais, e aí é que a gente acaba não conseguindo dar o atendimento que é desejado à sociedade. Em que pese, né, a falta de efetivo, com a dedicação e o comprometimento dos nossos policiais aqui da região da ANREC, e aí não vou falar só de Criciúma, mas de toda a ANREC, nós temos índices muito bons, né? Inclusive, hoje lá na solenidade de entrega das viaturas, o próprio governador falou, né, que a Polícia Civil do Estado tem índices aí de resolubilidade de homicídios de 83%. Isso são dados de países da Europa.
Nós somos o segundo estado da federação com índices dessa... Estamos atrás só do Mato Grosso do Sul, me parece. Então, mesmo com um efetivo bastante reduzido, a gente tem conseguido coibir o aumento da criminalidade no que diz respeito a homicídios aqui em Criciúma. Se os senhores fizerem uma pesquisa entre as cidades com mais de 215 mil habitantes, a nossa cidade, eu creio que tem o menor índice de homicídios do estado. Se não me falha a memória, no ano passado deu 9 homicídios aqui em Criciúma. Isso é baixíssimo para uma cidade de praticamente 220 mil habitantes. Hoje eu estava falando com o delegado regional de Balneário Camboriú, em Balneário Camboriú deu 20 homicídios. Então, eu fiz uns comparativos e contra números não tem muito o que se questionar, e isso foi uma situação que foi questionado pelos prefeitos da ANREC. Esse material que eu vou explanar para vocês aqui, eu passei para todos os prefeitos dos 12 municípios da ANREC, onde foi encaminhado um ofício para o governador já a respeito dessa situação, mas como nós tivemos essa conversa com o vereador Rosengue e ele solicitou que se a gente pudesse vir aqui para passar essas informações, e aí a gente então vai passar esses dados para os senhores tomarem conhecimento. Hoje a ANREC tem 446.900 habitantes e nós temos um número de policiais de 153 policiais civis. Isso dá um policial para cada 2.920 habitantes. A Amurel, que é composta por Tubarão e Laguna, tem 393.459 habitantes, tem 235 policiais. Dá um policial civil para cada 1.674 habitantes. E a AMESC, que é composta, a região do extremo sul aqui, Araranguá, tem 202.289 habitantes, tem 102 policiais civis, que dá um policial civil para cada 1.993 habitantes. Então, por esses números, vocês já podem perceber a grande diferença que tem entre as demais regiões. Para aumentar um pouquinho mais essa diferença e esses dados, só as sedes de delegacia regional, aí nós vamos falar só de Criciúma. Se nós compararmos a sede da Delegacia Regional de Araranguá com a sede da Delegacia Regional de Criciúma, só Criciúma conta hoje com 83 policiais civis. Dentre estes, nós temos um policial civil cedido para a Defesa Civil, um para o Instituto Geral de Perícias, que é o Almir, e que deve estar saindo a aposentadoria dele nessa semana. E nós temos 5 policiais cedidos por o GAECO. Então, de 83, nós tiramos 7, nós ficamos com 76, certo? Se nós compararmos com Araranguá, hoje nós temos aqui 76. Araranguá tem 57, só que Criciúma tem 219 mil habitantes. Araranguá tem 69.500. Se nós compararmos com Araranguá, só a sede Criciúma teria que ter 180 policiais civis. Nós temos 76, 83 mais alguns cedidos. Se nós formos comparar com a sede Laguna, que é sede de delegacia regional, Laguna tem 46.424 habitantes com 43 policiais civis. A sede Criciúma, comparada à Laguna, tinha que ter 203 policiais civis. E se compararmos com a sede de Tubarão, Tubarão hoje tem 107.143 habitantes, tem 68 policiais, nós teríamos que ter em Criciúma 139 policiais civis. Ou seja, nós temos um número bastante reduzido perto dessas
sede de regionais. E falando das regiões ANREC, AMUREL, AMESC, se nós compararmos Criciúma com a AMUREL, né, vocês perceberam que nós temos 446.900 habitantes com 153 policiais. Eles têm 50 mil habitantes a menos e têm 235 policiais. Nós, na ANREC, se compararmos com a AMUREL, nós teríamos que ter 267 policiais, uma defasagem aí de 114. E se compararmos com a AMESC, nós teríamos que ter 225 policiais, uma diferença de 74. O ano passado, ou no ano retrasado, tinha uma academia em andamento. Eu acho que foi logo após eu ter vindo aqui na Câmara de Vereadores, a gente fez uma solicitação de 75 policiais aqui para toda a região. Vieram 13. E, senhores, eu não vou utilizar todo aquele tempo ali que me foi passado, mas acho que até vou. Passa rápido, né? Nós fizemos um levantamento com a sede das delegacias regionais, não só sede, aí eu fiz das delegacias regionais, regional de Tubarão separado, regional de Laguna, regional de Araranguá. Se nós formos compararmos o número de habitantes da regional de Laguna, que a regional de Laguna atende, ela atende 143.411 habitantes, e ela tem 94 policiais civis lá. Se nós fizermos um comparativo com a nossa região, nós teríamos que ter 293 policiais civis. Nós temos 153, nós temos uma defasagem de 140. Tá? Então, com Tubarão, tá? Com Tubarão, o Tubarão tem um total de 250 mil habitantes, a regional, a Tubarão atende uma população de 250 mil habitantes, nós teríamos que ter, comparado a Tubarão, que tem 141 policiais, nós teríamos que ter 252 policiais civis. Então, vocês vejam que realmente a situação é bastante complicada, não só em Criciúma, mas na ANREC, tá? Pela falta de efetivo. E isso desde 2019, quando eu acabei assumindo as funções de delegado regional, eu venho conversando com os delegados gerais, não está sendo diferente com o delegado Marcos Ghisoni, que é o nosso atual delegado geral, e eu acredito que não tem outra saída a não ser um novo concurso público, o chamamento desses aprovados que estão aí aguardando, estão na expectativa, né, para que ingressem na Academia da Polícia Civil. E assim a gente poderá prestar um trabalho ainda melhor aí à sociedade, não só a sociedade de Criciúma, mas de toda a nossa região. Sem isso, fica bastante difícil. Antes de eu entrar aqui no plenário, me foi questionado a respeito da situação da Ciretran, onde existem filas, onde existem muitas reclamações. O que eu tenho a dizer para os senhores? Eu não tenho policiais para repor as peças que estão se aposentando. Na delegacia regional, já se aposentaram do ano passado até o final, até o início agora desse ano, nós já perdemos 4 policiais civis. Tá? E agora, a partir de abril, nós devemos perder mais 3 na delegacia regional. E essas pessoas vão deixar cargos que realmente vão nos dar bastante dor de cabeça para repor essas peças. E nós não temos para repor, a não ser que eu tire da nossa função principal, que é a função investigativa, né? A nossa função de polícia judiciária. Então, eu estou com o ofício pronto para ser encaminhado à presidente do DETRAN, delegada doutora Sandra Mara, né? Ela já tem conhecimento da nossa situação,
nós solicitamos um aumento dos contratados, nós temos 24 contratados que trabalham na Ciretran, e com o nosso pedido, dos 24, nós vamos passar para 40 contratados. Porém, saiu um edital de licitação, estava tudo correndo normalmente, até que a segunda colocada interpôs um recurso e botou tudo abaixo. Ou seja, esses 16 que viriam nesse mês de março, que era para chegar nesse mês de março, não tem mais previsão. Ou seja, isso reflete diretamente na sociedade, que tem um atendimento que não é aquele que a gente deseja, né? Em razão da pandemia e algumas situações, inclusive antes da pandemia, quando a gente assumiu, a gente mudou muitas coisas na delegacia regional, e a sociedade também tem que entender que tem muita coisa informatizada que consegue fazer de casa. A gente sabe que tem pessoas leigas que não sabem mexer, mas tem um neto, tem um filho, sabe? E elas podem fazer, tirar alguns documentos e fazer alguns trabalhos de casa, no conforto da casa, sem precisar ir até na Ciretran. A gente sabe da situação. Hoje, o atendimento ele é feito através de agendamento, né? Muitas pessoas não entendem isso, mas se nós formos em outros diversos órgãos públicos, já são dessa forma, né? Então, as pessoas também têm que começar a mudar o hábito e começar a trabalhar a mente, que tem muita facilidade dentro desse negocinho aqui, que é o computador. A gente consegue fazer, através do site do Detran, muitas coisas. Infelizmente, nós não temos como aumentar esse efetivo para atendimento da sociedade agora, e nós temos um problema gravíssimo, né, na estrutura. A estrutura da delegacia regional, ela já é uma estrutura de muitos anos, acho que de 1960 e alguma coisa. Ela não atende mais a demanda, certo? Ela não atende mais a demanda. Então, nós precisaríamos realmente de uma nova estrutura para que a gente possa ter um efetivo que atenda a demanda hoje da cidade de Criciúma. Nós levamos isso para a Delegacia Geral em 2019, se não me falha a memória, a construção de um complexo da Polícia Civil, e corremos atrás, e esse processo não caminha, infelizmente ele não caminha, por diversos motivos, mas Criciúma precisa, realmente precisa de uma reestruturação, não só na delegacia regional. Vou dar um exemplo para vocês, que se o delegado-geral dissesse assim: Vitor, eu vou te mandar 3 delegados, 3 escrivães e 10 agentes de polícia para botar no primeiro DP, mais 3 delegados, mais 3 escrivães e mais 10 agentes para botar no segundo DP. Nós não temos estrutura física para receber esse número de policiais. Então, existe realmente um problema não só de efetivo. As nossas estruturas, em que pesem elas estarem boas, o tamanho delas não comporta mais o número de policiais necessários para atender a demanda da sociedade. Senhores, basicamente é isso. Eu me coloco à disposição para qualquer questionamento, mas essa é um raio-x, né, da Polícia Civil hoje aqui na nossa região, em que pese esses problemas que eu trouxe, os trabalhos vêm sendo realizados sempre com muita determinação, com muito comprometimento. Índices de homicídios de resolução são altíssimos, tanto é que a gente tem um índice de homicídios baixo aqui na região, e isso realmente se reflete em virtude da apuração da autoria desses fatos, né? Tráfico de drogas, a gente tem feito, nesse início de ano, várias apreensões de droga, prisões, enfim, todos estão realmente comprometidos, mas nós somos seres humanos. Daqui a pouco estaremos doentes e com afastamentos em razão do excesso de trabalho que a gente tem absorvido aí nos últimos tempos. A palavra está livre. Se tiver algum vereador que quiser fazer
Com a palavra, o vereador Miguel Perini. Depois... Boa tarde, presidente. Boa tarde, mesa. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, o delegado Bianco Júnior. Quero parabenizar pelo trabalho de vocês. Com certeza se esforçam para dar a segurança necessária para o cidadão criciumense. Mas a minha pergunta como o senhor falou, os dados ali, a disparidade, né, de um local para o outro, né, que aqui eu entendi que aqui na nossa região praticamente tem quase 3 mil habitantes por um policial, certo? Em toda a REC, né? Isso. Isso não tem uma lei que diz que não é. 2 mil habitantes é necessário um policial. Não existe uma lei que faça essa regulação? Não existe. Não existe legislação. Existe sim indicativos que teria que ter um policial para cada 1.000 habitantes. Aí aqui nós teríamos que ter 220, né? 220. Obrigado. Só em Criciúma. Palavra, vereador Júlio Kaminski. Boa tarde, presidente, Salés da mesa, doutor Vitor Bianco, vereadoras, vereadores, todos que nos acompanham. Senhor presidente, eu faço uso dessa tribuna para comentar com o doutor Vitor que semana passada nós tivemos também aqui nesse local, senhor, o delegado, falando sobre a ausência de policiais militares. As dificuldades também que nós estamos encontrando junto à Polícia Militar. E também foi citado, não em números, como o senhor trouxe aqui, mas também a carência que temos em policiais civis. Veja que muitas preocupações existem em vários ambientes. Quando se trata de segurança pública, quando se trata de saúde, a gente encontra tanta dificuldade. Quando é para lidar com pessoas e fazer aquilo que a Constituição determina, independente de estabelecimento de um número, apenas indicativos, nos parece que isso não é levado em consideração. Mas quando se trata de inventar um monte de planos para gerar questões de ordem política, isso é muito fácil. Então, nós estamos percebendo que os números trazidos, e aliás, o comparativo naquela ocasião em relação à Polícia Militar, ela foi feita exatamente nas mesmas regiões, né, praticamente das mesmas cidades, vereador Abadias. Ou seja, mostrando a necessidade do governo do Estado investir em segurança pública. Independente dos indicativos, é uma obrigação constitucional. Ou seja, precisa ser dado toda a segurança possível. Estamos aumentando, sim, o número de criminalidades, especialmente em termos de tráfico, especialmente em termos de roubos. Eu acho que os números são relevantes. A eficiência dos trabalhos dos policiais, a eficácia que a Polícia Civil tem em relação à nossa região, em termos de número de homicídio, isso ao longo dos tempos, eu estou falando de 2017 para cá, pelo menos quando a gente acompanha um pouco mais, diminuiu consideravelmente. Consideravelmente diminuiu. Tivemos aí, eu acho que um pico de 17 nesse período, se não me falha a memória. Eu acredito que em 2015, 14, 15, eu acredito, na época que teve os ataques e incêndios, nós tivemos um pico. Em Criciúma, me parece que tivemos 60 e alguma 57, coisa. 57, alguma coisa assim. Eu não estava na cidade na época. Mas eu acho que sim. Mas a partir de 17, realmente houve um trabalho de contingência muito forte e houve uma redução considerável, ao ponto de chegarmos aí a 8 homicídios no ano. Então, realmente é um número que mostra o comprometimento das polícias em relação ao crime na cidade de Criciúma. Então, eu acho que o seu apelo é importante, é necessário, assim como foi trazido para essa tribuna o apelo em relação à Polícia Militar. Então, eu agradeço a sua presença,
né, da importância que é a sua vinda aqui, justamente para que a Câmara de Vereadores, através dos seus representantes, possam, sim, de alguma forma, contribuir com uma pressão, uma cobrança efetiva para que se faça um concurso, especialmente em 2 pontos que são fundamentais, que é o que eu acabei de citar. Obrigado. A palavra continua livre. Tem algum vereador que quer fazer algum questionamento? Então, delegado, o senhor tem 3 minutos para as considerações finais. Bom, o que eu tinha para explanar e para mostrar para vocês, né, foi colocado. Eu agradeço a oportunidade de poder vir a esta casa e mostrar aos senhores a situação de efetivo, né, que a Polícia Civil tem aqui em Criciúma. Esse é o grande gargalo nosso hoje, é a falta de efetivo. Nós temos boas viaturas, nós temos equipamentos bons, né? O que nos falta é efetivo. Inclusive, essa frase que eu usei hoje com o delegado-geral em Florianópolis. Eu disse, chefe, a única coisa que está nos faltando é efetivo. Um armamento nosso está chegando da Áustria, foram comprados agora pistolas novas, estão chegando, pistolas importadas, então vai haver uma mudança no armamento de ponta, armamento, né, que as grandes polícias no mundo usam. Então, nós não podemos reclamar da estruturação, né, unidades, viaturas, nós precisamos efetivo. Realmente, esse é o único gargalo que a gente tem, né, para que a gente possa prestar um serviço ainda melhor à sociedade catarinense, aí não falo não apenas a de Criciúma, mas a do estado inteiro. Agradeço a oportunidade e me coloco sempre à disposição dos senhores para qualquer situação. Obrigado, boa noite. Em nome da Câmara de Vereadores e de todos os vereadores, nós também agradecemos ao doutor Vitor Bianco a presença, e a sessão está suspensa por até 5 minutos para que possamos nos despedir do nosso convidado. Reabertos os trabalhos. Terminada a tribuna livre, passamos para o horário político. Com a palavra, o vereador Manuel Rosengue. Com a palavra, o vereador Miguel Pierini. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa. Boa noite a todos os vereadores e a todos que nos assistem. Não, era dentro do horário. Quero agradecer aqui ao prefeito Clésio Salvaro as 6 ruas que está sendo pavimentada na Vila Zuleima. Então, deixo aqui meu agradecimento. Também quero parabenizar a Gladys Savalaio, que estive fazendo uma visita lá na FASC Solidária e vendo os trabalhos que eles fazem lá. Né, recebimento de roupa, enfim, um trabalho bem bacana. Então, deixo aqui meus parabéns. Mas eu quero deixar hoje também aqui um pouco da minha indignação, porque desde o primeiro dia que eu assumi como vereador, eu falei na 4ª etapa do anel de contorno viário. E o Passo, na pessoa do prefeito Clésio Salvaro, viabilizou os projetos que nós aprovamos aqui, ambiental e desapropriação. Esses projetos foram terminados e entregues ao governo do Estado. Porém, as falas parecem que não são as mesmas. Eles dizem que é o Passo que tem que dar a licença,
mas conversei com a Cátia, com o Tita, com o próprio prefeito. Os documentos estão com eles. Eles têm que tirar essa licença e a desapropriação, foi feito os projetos da desapropriação. Porém, os pagamentos que serão devidos, as indenizações são a cargo do Estado. Então, está na hora de o nosso governador, ele deixou a fala muito bem, que ele disse que não tem cidade esquecida, mas parece que a quarta etapa está ficando esquecida, Júlio Kaminski. Então, venho aqui deixar registrado a minha indignação. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Arleu da Silveira. Declina. Com a palavra, a vereadora Giovana Benedetti Zanetti. A senhora possui 3 minutos e meio. Boa tarde, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, vereadora, ao público que nos assiste aqui e também nas redes sociais. Eu subo hoje a essa tribuna para falar dos uniformes escolares, que o ano passado eu fiz um requerimento ao prefeito Clédio Salvaro para que entregasse também o uniforme de inverno, né, as jaquetas. E este ano a gente está acompanhando as entregas de uniforme que o prefeito, junto com sua equipe, está fazendo em todas as escolas. Está sendo muito legal. As escolas estão fazendo as reuniões à noite. Essa entrega dos uniformes estão sendo feitas para os pais dos alunos e a gente vê um número de pais participando da vida escolar bem significativa. Então, foi um investimento alto, um investimento de 6 milhões de reais para esse programa de uniforme da rede escolar. São 113 mil peças de vestuário que estão sendo distribuídas para todos os alunos da rede municipal de ensino. Agora, a princípio, está sendo feita uma entrega simbólica, não chegou todos os uniformes ainda, mas além desse vestuário do inverno, né, todas as crianças recebem 2 camisetas, uma bermuda, uma calça, uma jaqueta, que foi implementada este ano, além da jaqueta, mochila, tênis e 2 pares de meia. Então, é bem importante esse programa. Eu acho que o governo municipal tem feito um trabalho bem importante na rede com relação à educação e ao investimento para a nossa rede municipal. Obrigada. Com a palavra, o vereador Márcio Darós. Passou o tempo, vereador Obadias. Com a palavra, o vereador Nicola Martins. Passou a palavra, o vereador Amaral. Vereador Roseli de Luca declina. Vereador Zairo Casagrande. Vereador Amaral. Vereadora Giovana Mondardo. Vereador Amaral. Com a palavra, vereador Obadias. Obadias tem o tempo do vereador Márcio e do vereador Salésio Lima. Não, o Manuel, ele não estava aqui no início da sessão, ele foi o primeiro. Foi chamado, ele não estava na sessão. Presidente, muito boa tarde. Bom final de tarde a todos os nossos vereadores, vereadoras que estão aqui, meus cumprimentos, ao público que está em casa. Eu faço uso dos microfones dessa casa, nesse ato democrático, nesse espaço político que nós temos aqui enquanto vereadores, para expressar a nossa, hoje, no caso hoje, eu vou expressar minha indignação mais uma vez, aliás, algo que eu tenho feito quando eu vejo algo que está fora do lugar, ou que não corresponde àquilo que a gente pensa no que é de princípio e também de valor. Eu inicio essa minha fala no tempo que eu tenho, primeiro para dizer que as leis, elas servem para controlar, as leis servem para proteger e você construir uma sociedade justa, vereador Salésio.
mesmo existindo a lei, eu falei isso já num discurso já algumas semanas atrás, alguns dias atrás, mesmo existindo as leis, pessoas conseguem ferir. Encontram brechas para ferir a lei. É prevenção, é proteção. Nessa semana, eu vou aqui só aproveitar o que aconteceu da polêmica, da pauta ressuscitada esse final de semana, daquele filme Como se Tornar o Pior Aluno da Escola. Uma comédia que eu escrevi aqui, vereador Nicola Martins, que de comédia não tem nada. Eu não vou rir. Aliás, que graça. Que graça sem graça que gera desgraça. Posso repetir isso? Que graça. Quem que está rindo de um ator que tenta tirar o seu órgão para fora numa encenação? Que graça é essa? Sem graça que gera uma desgraça. Um crime, vamos retornar, uma apologia à pedofilia. O Estatuto da Criança e do Adolescente, quando eu falo de criança e adolescente aqui, isso aqui estava lá na minha segunda parte, mas já vou me adiantar. Eu estou com 37 anos de idade. Com os meus 22 anos de idade, eu comecei a trabalhar com crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade, que estavam em estado de abuso sexual, violência sexual. Eu senti a dor de muitos deles. Eu chorei com crianças que foram violentadas por pai, por tio, por padrasto, por vizinho. Eu chorei sentindo a dor de cada um deles. Por isso que eu estou com 37 anos, criei palestras andando por esse Brasil, conversando com pais, com famílias. E quando eu vejo uma situação como essa, como pai, e pela experiência que eu tenho, vereador Salésio, isso dói na minha alma, isso dói no meu coração. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, olha lá a lei 8.069, artigo 240. Veja, e eu vou fazer um apelo aqui ao Ministério. Cadê o Ministério Público? Cadê? Cadê os direitos humanos? Onde é que vocês estão? A hora de agir, de se posicionar, fala alguma coisa aí. Vamos lá. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar, registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança e adolescente, pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Olha o parágrafo primeiro. Não vou citar uma plataforma, vou citar para as plataformas que apresentaram esse filme, que para mim não é um filme. Artigo 241, vender ou expor à venda fotográfica, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, pena, reclusão, 4 a 8 anos, multa. Agora, vamos lá. Vocês pararam para observar lá a classificação de identificação de idade, a classificação para idade? Você conta do lado do seu televisor um selinho livre, 10 anos, pais, fiquem atentos a isso, tá? Selinho de livre, 10 anos, 14 anos, 16 anos ou 18 anos. É classificação. Existe algo que regulamenta isso. É classificação indicativa, o guia prático de audiovisual. Quem é da área sabe do que eu estou falando. Olha o que diz o artigo 5º, que esse filme aqui, esse filme que passou aí, que eu conversei até com o Juarez aqui, a gente ficou até meio assim para transmitir aqui, porque é nojento, é repugnante. Dói ver aquele filme, é terrível. Eu fico com vergonha, porque isso é passado para o mundo. A arte, sem nome da arte. A indicação, está aqui, ó. O guia, a recomendação,
16 anos e não 14 anos como estava lá. Então, o meu apelo e a minha preocupação é que os pais fiquem bem atentos. Eu não sei, nós aprovamos no ano passado o Maio Laranja, eu não lembro de qual vereador, tentei, pastor Jair, parabéns. A gente comentou sobre isso já, foi falado aqui, uma campanha do mês, o Brasil inteiro, várias prefeituras, várias cidades trabalham essa questão de uma campanha do Maio Laranja concernente ao abuso sexual. A campanha é para orientar os pais, os filhos, enfim, professores. Agora, a gente precisa, e está aqui, ó, nas minhas visitas que eu fiz pelos CRAS aí da cidade, acompanhando, a gente viu, eu guardei, estava na minha mesa nesse tempo todo, eu olhei para ele e disse, poxa, esse tipo de campanha e esse tipo de assunto que veio à tona agora, desse filme, que desde 2017, só que se tornou uma repercussão, porque ele foi para uma plataforma que é muito conhecida. Aí todo mundo começou, eu não sabia desse filme. Aliás, esse tipo de situação lá em casa nós não temos, graças a Deus. Mas esse tipo abre aqui para nós debatermos a nossa realidade aqui. O que acontece diante de nós? Esse tipo de campanha, pastor Jair, vereador, nós temos que discutir que não é apenas no Maio Laranja. Isso tem que ser sempre, anual. Temos que ter palestras para pais, as escolas, não só no Maio Laranja. Nós temos que ter eventos que venham contribuir e venham capacitar pais, professores, a própria criança, a como enfrentar uma situação como essa. Não vamos lembrar disso quando a tragédia estiver diante dos nossos olhos. Os senhores são pais. Os senhores são avós, tem gente que quer avós. A gente não quer que aconteça com os nossos filhos, tampouco que aconteça com os filhos dos outros. É a nossa missão. E olha, eu tenho que se cuidar, porque senão vão dizer que eu estou pregando aqui. Porque se revolta, né? Mas eu estou criando 2 projetos de lei já. Na semana retrasada, nossa equipe já estava se preparando para isso. Olha os dados aqui, ó, de 2000, para finalizar. 2016, 2020. De 2016 a 2020. 35 mil crianças e adolescentes foram mortos nesse país. 2017, 2020, 180 mil sofreram o que nós estamos tratando agora, violência sexual. Uma média de 45 por ano. É o que revela o Panorama Lental Sexual contra Criança e Adolescente do Brasil, lançado no ano passado pela Unicef e pelos Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de acordo com os boletins das 27 federações. Pais, olhem aqui para mim. Sei que você está me assistindo em casa. Cuidado. Não entregue os teus filhos para a Netflix, para a plataforma. Não entregue os teus filhos para o TikTok, para o YouTube. Pessoas estão doutrinando os seus filhos enquanto você está desapercebido. Cuidado, pode ser tarde demais. Esteja atento para algo que pode comprometer o futuro da sua criança. Cuidem dos nossos filhos. E um recado eu digo aqui, que essa bandeira, não adianta fazer cara feia para mim, que eu não tenho medo. Não adianta ficar olhando para o lado e fingir que nada estiver acontecendo. Eu vou estar sempre falando dessa matéria aqui em cima. Eu vou estar sempre falando de situações parecidas e dentro da nossa realidade. Porque as nossas crianças não podem ser alvo de situações como essa, infelizmente, que faz a gente chorar. Espero que, com a revogação agora, com a censura do governador, aliás, do governo federal, e recebe os nossos aplausos, que impede a continuidade desse filme, a gente possa aprender com isso e voltar à tona discutindo mais sobre essa situação. Obrigado. Com a palavra, o vereador Valdecir Bittencourt. Você tem o tempo da Giovana Mondardo, Zairo Casagrande e o vereador Nicola Martins. Senhora presidente, mesa diretora, público que nos assiste. Primeiro eu quero agradecer a Giovana Mondardo, ao vereador Zairo,
e ao menino, vereador Nicolas Martins. Eu não vou precisar desse tempo. Vou ser breve. Quero agradecer ao meu Deus, sorrindo, por essa oportunidade de 30 dias. Quero agradecer a todos os colegas vereadores, pedir perdão se nesses 30 dias eu fiz alguma coisa que eu o magoei. Eu quero fazer um agradecimento especial nesse meu último dia, que não é um adeus, é um até logo. Agradecer a todos os chefes de departamento da Prefeitura Municipal de Criciúma, que mesmo eu não sendo vereador, eles me atendem como tal. Incluindo eles, os intendentes lá do Rio Maina, o Edson Aurélio, o Neri da Grande Santa Luzia e o Fred do 24 Horas. Fico muito feliz quando eu vejo os nossos deputados, quando eu falo dos nossos deputados, eu falo no plural, enrolando a bandeira e trazendo recurso para a nossa cidade e para a nossa região. Isso é muito lindo. Quero agradecer vocês, vereadores, pelo voto de dispensa dos pareceres, porque para ter um filho, tem que ter uma mãe. Para ter uma empresa, tem que ter um chão de fábrica. Para ter um médico, tem que ter um corpo técnico. Para ter um vereador, tem que ter o suplente. Agradeço vocês. Estou descendo desse andar. Continuarei no andar de baixo, trabalhando, com objetivo, no foco de um dia, Deus me der a oportunidade de ser vereador de Criciúma. Eu lembro, senhoras e senhores, que um dia eu cheguei na Fundação de Esporte, a minha vizinha desesperada, Amaral, é só tu. O que foi, Sema? A Maria Eduarda precisa realizar o seu sonho de fazer a faculdade. Eu disse, tá aí, qual é o problema? Eu preciso de um documento lá na Fundação de Esportes. E eu não estou conseguindo. E eu disse, eu vou tentar para você. E cheguei lá, eu encontrei Nicolas Martins, que não era vereador, simplesmente o presidente da fundação. Expliquei a situação para o Nicolas. E o Nicolas, de pronto, assinou a documentação, vereador. E hoje a minha vizinha está realizando o sonho, fazendo a sua faculdade. É esse o trabalho do líder, independente aonde esteja. Alildo Silveira, meu mestre, obrigado. Obrigado, negão. Tu não tem noção do que eu gosto de ti. Quero agradecer também a diretora do colégio, Elisa Sampaio, lá da nossa comunidade. Trabalho excelente, a Marisa. A diretora lá do Aníbal Maria de França, a Silvana. E também a diretora Carles, lá do Oswaldo Wilson. Conheci você, Giovana Mondar, que tem um coração enorme. Não sei como cabe dentro de você. Que Deus te abençoe nesse seu projeto. A deputada federal, vou ficar orando e intercedendo por você. Querido e colegas vereadores, hoje eu estou descendo, como diz o Paulo Alceu, amarrando a minha gravata. Não pode, tem que terminar a sessão. Tem que terminar a sessão. Não, isso é um especial para mim. E ficar lá fora, torcendo e orando por vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Uma parte, vereador Amaral. Consegue, sua parte? Um prazer. Amaral, é muito bom ter você aqui com a sua irreverência, com a sua maneira de ser, que é muito diferenciada. Obrigado pelas palavras elogiosas também. E você é tão líder comunitário, mas tão líder comunitário, que se você jogar no Google líder comunitário Criciúma, aparece na primeira página Amaral Bittencourt. E é verdade, os vereadores podem jogar no Google líder comunitário Criciúma, que aparece o Amaral ali na primeira página. Parabéns pela sua estada aqui. Conte conosco, conte com o meu gabinete também, sempre que você precisar. Obrigado mesmo pelas palavras. E o Amaral logo volta, se Deus quiser. Obrigado, vereador Nicolas.
É por isso que a minha esposa, ela já disse, para, tu tem que desistir. Tu já concorreu 3 vezes. A minha filha, pai, para. Nenhuma esposa quer ver o seu marido triste. Mas eu lembro da história de Jó. A mulher de Jó também mandou ele abandonar Deus. E eu tenho certeza, vereadores, amanhã eu continuo trabalhando, porque eu tenho certeza que eu vou ser vereador 4 anos com o meu mandato. Muito obrigado, presidente. Que Deus te abençoe, presidente. Primeiro, Amaral, permite? Então, eu acho que essa gravata ela vai ser vista nesta casa em outras oportunidades, se Deus quiser. Você vai pôr ela de volta. E até por uma questão regimental, presidente, senão você leva a falta hoje. Isso você não vai fazer. Então, põe ela de volta. Então, a nossa surpresa foi muito positiva, né, em vê-lo aqui, retornar a esta casa. A representação que você traz, né, é fundamental para qualquer parlamento, quer dizer, é fundamental, e por ser cada vez mais difícil, eu sempre digo isso, né, que líderes comunitários ascendam ao cargo, né, pela dificuldade que é o processo eleitoral, eu quero fazer esse pedido. Então, não desista desse sonho, que esse sonho não é só seu, é o sonho de muita gente. Então, vá em frente e vamos torcer para que se realize esse prenúncio. Obrigado. Um forte abraço. Obrigado. Eu encerro as minhas palavras. Opa, a parte, vereador. Amaral, eu quero dar os parabéns a você. A tua simplicidade, o teu modo de falar, mas a gente sabe que vem dentro do coração. E parabenizo também a tua expressiva votação que tu fez. Obrigado. Certo? E, com certeza, tu vai ser um vereador de 4 anos. Pode ter certeza. Obrigado. Amém. Amém. Eu encerro as minhas palavras agradecendo a você, Paulo Ferrarese, por me permitir sentar 30 dias na sua cadeira. Eu devolvo a você e a todos os seus eleitores. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias Benones. Presidente, minha questão de ordem é a pequena bancada do Avante, agradecer aqui os trabalhos prestados pelo querido vereador Amaral, que fez um discurso bonito e sempre emocionando, né? Sempre sendo criativo. Parabéns, essa casa ganha muito com a sua participação e vai firme com os teus sonhos. Com a palavra, o vereador Juarez de Jesus. Boa noite, senhora presidente, mesa diretora, colegas vereadores e público que nos assiste de forma virtual e no plenário da Câmara. Eu também não poderia me furtar nessa noite de externar, vereador Obadias, o meu repúdio a esse filme que foi lançado já em 2017 e agora acabou sendo lançado pela Netflix. Como se tornar o pior aluno da escola, que normaliza a pedofilia. Um ato de abuso feito por um adulto e 2 crianças. Um absurdo, nojento, asqueroso. Conversando com o vereador Obadias, pensei, sim, em trazer o vídeo, mas em respeito aos colegas e ao público que assiste, eu não trouxe o vídeo. São cenas que realmente, quanto menos a gente
colocar para frente, melhor. É ridículo. E como cristão, como pai, como cidadão e como vereador, eu não poderia me calar. Esse filme realmente é um retrocesso, é uma vergonha. E assim como o vereador Obadias falou que trabalha com criança, eu também trabalho com criança, vereador. E é muito triste mesmo. É muito triste tu abraçar um adolescente, ele chorando e compartilhando os sofrimentos de uma situação de abuso. Não sei como que alguém consegue rir de uma cena daquela. Tem dificuldade, eu tenho que assistir para ver, porque não dá nem para acreditar como que pessoas tão talentosas, tão inteligentes, conseguem se submeter a fazer cenas como aquelas. E ainda envolver adolescentes. Terrível. Nojento. O teste de moralidade de uma sociedade é o que ela faz com as suas crianças. E eu encerro pedindo atenção também, vereador Obadias, aos pais, aos responsáveis, pelos conteúdos que as crianças e os adolescentes estão tendo nas Netflix da vida, no YouTube, no TikTok. Nós precisamos, sim, cuidar das nossas crianças. E conte comigo, vereador. Essa bandeira não é só sua. Eu estou contigo nessa. Nós vamos para cima. Não vai ficar assim. Eu gostaria de dizer que o Ministério da Justiça determina a remoção do filme Como se tornar o pior aluno da escola. A Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, determinou que o filme Como se tornar o pior aluno da escola seja removido de todas as plataformas de streaming do Brasil. Destaco, pedofilia é crime e não é engraçado. Obrigado. Com a palavra, o vereador Jair Alexandre. Em tempo, nós registramos a justificativa de ausência do vereador Antônio Manuel, da sessão de hoje. Senhora presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, público presente, meu amigo apóstolo Zé Carlos, seja bem-vindo a esse recinto. Também vou na mesma linha do vereador Obadias, do vereador Juarez, com relação à nossa indignação, o nosso repúdio a esse filme, que tem como tema apologia à pedofilia, e nós temos lutado contra isso. Nós geramos um projeto de lei que será comemorado agora em maio, antes era um dia, agora é todo mês de maio, conscientizando a população de Criciúma a respeito da violência infanto-juvenil, seja ela física ou sexual. Aí você vê um filme de um ator famoso, Danilo Gentili, um desviado, infelizmente, e faz um filme por uma questão financeira, sem olhar a questão moral, olhar para as crianças, que isso ia ocorrer na nossa nação, no mundo inteiro. Então, a nossa indignação, o nosso repúdio a esse tipo de filme, que não produz nada de bom, pelo contrário, produz sem-vergonhice, imoralidade, e é isso que nós não queremos na nossa nação, muito menos na nossa cidade, e muito menos entre as nossas crianças. Aqui em Criciúma, nós temos várias entidades que recebem meninas e meninos que foram violentados na sua casa. Eu não sei você, mas eu fico indignado. Outra situação que me leva a essa tribuna também
sei que já foi resolvido, mas eu gostaria de trazer a questão aqui de uma panfletagem que ocorreu em nosso município, que saiu em várias cidades, nas redes sociais aí, com relação até a primeira parte muito positiva, que é incentivar os nossos adolescentes à cidadania, a ter o seu título de eleitor. Até aí é positivo numa escola. Mas direcionar uma panfletagem para não votar em tal candidato, isso é, sem dúvida nenhuma, também gera uma indignação, porque desta forma, por isso que a gente queria até aprovar o projeto Escola Sem Partido, justamente para não ter esse tipo de comportamento. De líderes estudantis, parece que é a União Estudantil, que fez essa panfletagem, esse material. Oi? Se tu ceder. Você tem o tempo, vereador Júlio Caminski. Aproveito, se você quiser uma parte também, tirou. Da nossa indignação a isso, né? Direcionar um tipo de partido ou um tipo de candidato numa escola que é pública, né? Ainda que fosse o particular, não deveria fazer esse tipo de direcionamento. E fez o material, está aí nas redes sociais. E nós, como cidadão de Criciúma, nós também demonstramos o nosso repúdio aqui, vereador Obadias, a esse tipo de comportamento. Incentivar os nossos adolescentes, a cidadania, a ter o seu título de eleitor, isso é normal, nós fazemos isso, incentivamos isso. Mas o que a gente não quer numa escola pública é direcionar a um partido ou outro partido, a um candidato ou outro candidato. Então, deixo registrado aqui esses dois assuntos a respeito da nossa indignação, nosso repúdio a esse filme. Até o tema do filme não tem nada de atraente, né? Como ser o pior aluno da escola. Olha que coisa linda, maravilhosa para as nossas crianças, né? Absurdo isso. Infelizmente, o que é vulgar na nossa nação tem audiência. Pior que isso. Quanto pior, parece que tem audiência, né? Então, deixo aí o meu repúdio, senhora presidente, agradecendo o tempo do vereador Júlio Kaminski e a atenção de todos vocês. Com a palavra, vereador Daniel Antunes. Declina? Declina. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Jair Alexandre. Senhora presidente, a minha questão de ordem também, a pequena bancada do PL, né, quer aqui agradecer a presença até então do vereador Amaral, mais conhecido como vereador Amaral, né, que hoje, por um espaço tão pouco de tempo, com certeza ele voltará outras vezes a essa casa, e elogiar, parabenizar o trabalho em tão pouco tempo. Você hoje conseguiu, né, colocar no plenário 2 projetos de lei, né, de sua autoria. Então, parabenizo as suas indicações, seus requerimentos, seu trabalho não só nessa casa, porque o vereador não trabalha só em casa, só nessa casa, trabalha lá na comunidade. Elogiar e parabenizar a Vossa Excelência. Em nome da mesa diretora também, nós queremos desejar sucesso ao vereador Amaral e um bom retorno, se um dia retornar a essa casa. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. 13ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente, indicação 237/2022, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre, pavimentação da rua José Mafiolete Sobrinho, localizada no bairro Vila Floresta 1. Indicação 238/2022, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre, restauração da pavimentação da rua Paulino Bússolo, de frente ao bar do Gordinho, bairro Mina Brasil.
Requerimento 104/2022, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Quando será concluído o capeamento asfáltico nas ruas pelas quais trafegam os ônibus na cidade de Criciúma? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados por unanimidade. Indicação 239/2022, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos, limpeza e substituição da tampa de concreto da boca de lobo localizada na rua Basílio Valentinzilli, de frente ao imóvel número 180, bairro Mina do Mato. Indicação 240/2022, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos, instalação de sinalização vertical de trânsito indicativa de pare na rua Catarina Dário Martinhago, esquina com a rua Francisco Martinhago, bairro Mina do Mato. Indicação 241/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, restauração da camada asfáltica na rua Almirante Barroso, de frente ao número 1054, bairro Michel. Indicação 242/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, reconstrução e conclusão da calçada na rua Atalfo Alves, esquina com a Álvares de Azevedo, próximo à unidade básica de saúde no bairro Operária Nova. E requerimento 105/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando se há previsão de retorno dos ônibus nos horários de pico, entre as 6h30 às 8 horas e entre as 18 até as 19h30, que fazem o itinerário no bairro São Sebastião. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 106/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando se há conhecimento do Departamento de Fiscalização Urbana de um terreno tomado pela vegetação alta localizado na rua Álvaro Catão, ao lado da Casa da Borracha, número 285, bairro Operária Nova. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados por unanimidade. Indicação 243/2022, de autoria do vereador Valdeci Bittencourt, patrulhamento e colocação de material adequado na rua José Lazarim, localizada no loteamento Tia Maria Zanetti, bairro Arquimedes Naspolini. Indicação 244/2022, de autoria do vereador Salésio Lima, colocação de placa indicando rua sem saída no início da rua Santa Clara, bairro Laranjinha. Indicação 245/2022, de autoria do vereador Salésio Lima, instalação de placa de sinalização indicativa de pare no cruzamento da rua Irmã Hermília Chaves com a rua Fioravante Coral, distrito do Rio Maina. Indicação 246/2022, de autoria do vereador Salésio Lima, roçada da vegetação lateral na rua Honório Búrigo, bairro Mina Brasil. Requerimento 107/2022, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que informe a essa Casa Legislativa quando será feito o desassoreamento do rio localizado no bairro Quarta Linha. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 108/2022, de autoria do vereador Salésio Lima, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há possibilidade de construção de uma faixa elevada de pedestre na Avenida Universitária de frente à Igreja Católica, no bairro Mãe Luzia. O requerimento está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 247/2022, de autoria do vereador Valdeci Bittencourt, fiscalização para o cumprimento da Lei 4.009/2000, que dispõe sobre a regulamentação dos estacionamentos para caçambas, coletoras de lixo e entulhos, e também a Lei número 6.301/2013, que torna obrigatória a sinalização por meio de pintura retroreflexiva nas caçambas estacionárias para a coleta de remoção de entulho, terra e sobras de materiais de construção situadas em logradouros públicos do município de Criciúma. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, a moção de apoio número 05/2022, de autoria do vereador Arleu da Silveira, de apoio ao senador Jorginho Melo pela aprovação do PLC 46/2021. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria. Moção número 5/2022, excelentíssima senhora presidente e senhores vereadores e vereadoras, requer-se à mesa ouvir do plenário, na forma regimental, o envio de expediente ao senador catarinense Jorginho Melo da presente moção de apoio pela aprovação do PLC 46/2021, que institui o programa de renegociação em longo prazo de débitos para com a Fazenda Nacional ou devidos no âmbito do Simples Nacional e a contribuição de intervenção no domínio econômico destinado a custear linhas de créditos e microempresas e empresas de pequeno porte. Um dos aspectos de longo prazo dos efeitos da pandemia é o impacto sobre o emprego, mercado de trabalho e das próprias fatalidades sobre a geração de consumo de renda. Esse PLC vem ao encontro das necessidades deste grupo de empreendedores a fim de reduzir os impactos da recessão econômica. É necessário se utilizar do espaço fiscal, que é o limite que é possível oferecer os estímulos fiscais. Este projeto de lei complementar visa criar as condições para recuperar a economia e a geração de emprego e renda e vincula medida de extrema necessidade, dado ao alto impacto produzido pela pandemia do Covid-19. Magnitude da crise gerou a necessidade de instituir um parcelamento extraordinário de débitos, conhecido como REFIS, Recuperação Fiscal de Longo Prazo. A ideia é dividir os débitos das pessoas jurídicas para com a Fazenda Nacional ou devidos no âmbito do Simples Nacional em um horizonte até 480 meses, 40 anos, assim protegendo as empresas pequenas com um papel sempre relevante na oferta de empregos e imprescindíveis à continuidade da oferta de bens ou serviços. Reaqueceremos a economia promovendo a criação de mais oportunidades de trabalho, gerando riqueza e renda. Ante exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constando na ata desta sessão legislativa moção de apoio ao senador catarinense Jorginho Melo pela aprovação do PLC 46/2021, que institui o programa de renegociação em longo prazo de débitos para com a Fazenda Nacional ou devidos
no âmbito do Simples Nacional e a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada a custear linhas de créditos às microempresas e empresas de pequenos portes. Sala das Sessões, 11 de março de 2022, vereadora Arleuda Silveira, partido PSDB. Em discussão, o projeto. Com a palavra, o vereador autor, Arleuda Silveira. Boa noite, senhora presidente, demais vereadores, colegas vereadores, comunidade que nos assiste, a todos aqui no plenário. Cumprimentar aqui o nosso querido amigo vereador Toninho, que se encontra aqui. Rapidamente, senhora presidente. Vereador Amaral, eu vi que o senhor tem 2 paletozinhos, deixa um na sala 502 ali. O retorno está garantido, não se preocupe. Parabéns ali. Vereador Jair, se quiser uma parte, fique à vontade. Não tem problema. Quanto tempo você quiser. Eu vou ser breve aqui, senhora presidente. Primeiro que na eleição passada, o meu segundo voto foi no senador Jorginho Melo. Né? Andei com o meu carro plotado, nunca apertei a mão do senador, né? Mas por efeito de coligação, lealdade. Até o vereador Nicola uma vez viu o meu carro totalmente plotado, na época ele estava no PL, e que não deixou arrasado. Mas a tranquilidade de que nunca apertei a mão dele, mas se também não tivesse votado nele, vereador Zaire, também faria essa moção, porque se você falar com o auditor fiscal, ele vai ser contra. Não é verdade? Porque como é que faz? E quem paga religiosamente em dia? Como é que faz? Bom, mas quem paga religiosamente em dia, e o vereador Juarez pode falar melhor do que nós todos aqui, até pelo efeito de contabilidade que ele tem, pode ser que ele na frente, Vossa Excelência, não consiga mais pagar. E aí vai ter que entrar nesse refis aqui. Então, assim como foi uma moção justa feita por esta casa com relação ao veto do vereador Moisés, do governador Moisés, feito pelo vereador Nicola, muito bem colocado, dessa maneira agora nós temos que fazer uma moção de aplauso ao senador Jorginho Melo, porque se você analisar friamente, devido à pandemia, estamos numa situação seguinte, vereador Amaral. Se você não faz um refis desse, um help desse, você acaba de dar uma cajadada na cabeça do empresário ou do microempresário e enterra ele de vez e é um monte de emprego que vai atrás dele. Seja de qualquer tipo de empresa. E o bom disso tudo aqui, ou melhor, o ótimo disso tudo aqui, que o senador Jorginho Melo conseguiu aprovar, que é o mais difícil. A gente tira aqui pela nossa querida Câmara de Vereadores, mas a gente quer aprovar um projeto, vai, trava, e tranca, segura e discute. No Senado ele aprovou e aprovou também no Congresso Nacional. Então aí vai também os méritos aos nossos deputados federais, que também deram o seu voto favorável a esse projeto. Só para vocês terem ideia, basicamente, vou ser bem breve, bares e restaurantes. A assessoria me passou ali, o Fábio, pedi para fazer um levantamento, só vou pegar um item, que nós todos aqui recebemos várias vezes aqui, o pessoal de bar e restaurante, e na pandemia, eu duvido qual foi o vereador que não recebeu uma mensagem para ajudar, para ir até o governo do município, que não parou, o prefeito Salvador tocou ficha no negócio, deu todo o encaminhamento. Recentemente, na SIC, tivemos um encontro lá com o JP, o presidente da gastronomia, o Joster, fazendo toda a sua colocação em termos de agradecimento. Então, vem de encontro do que eu estou dizendo. Mas só para vocês terem ideia, de bares e restaurantes, de um total de 98%, vereador Kaminski, 45% devem parcela no Simples. E 73% pegaram financiamento para poder pagar. Quer dizer, fica uma dívida atrás de uma dívida, e a coisa não vai e não anda. Então, vereador Gê, fica à vontade. 5 minutos e 6 minutos, mas vocês ficam à vontade. Deixando 10 segundos para mim, está resolvido, para fazer o final. Primeiro, agradecer a parte
E parabenizar por essa moção o senador Jorginho Melo, tem sido muito atuante lá, ano passado, ou retrasado, ele fez lá no meio da pandemia o Pronamp, que auxiliou micro e pequenos empresários aí, e agora também com esse projeto PLC 46, está ajudando, mais do que uma ajuda, né? Tirar o micro e o pequeno empresário lá daquela dívida e que ele não pode contrair novos débitos, novos créditos, né? Até por causa dessas dívidas. Então, sem dúvida nenhuma, é uma moção importante que essa Câmara faz. O seu reconhecimento, vereador Arleu, por esse projeto, esse PLC do senador Jorginho Melo. Então, só parabenizar por essa moção. Muito bem lembrado, Vossa Excelência, o Pronamp, né, na época da pandemia, que também deu resolutividade, vamos ser franco aqui. Então, nesse momento, independente de voto, quem votou ou não votou, repito, eu votei nele como segundo voto no Senado, tenha tranquilidade, vereador Manuel, de informar o micro e pequeno empresário que está nos escutando que o PLC 46/2021, que encaminha ao contador de sua empresa para que faça esse HELP, que é o Programa de Renegociação a Longo Prazo de Débitos para com a Fazenda Nacional ou devidos no âmbito do Simples Nacional. É a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada a custear linhas de crédito às micros e empresas de pequeno porte. Fantástico. Parabéns, senador Jorginho Melo. E a todos que aprovaram esse projeto. E obrigado a todos que irão votar favorável, acredito, nessa moção. Você também, Amanda. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, a moção está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade, a moção. Em única discussão e votação, a moção de aplauso número 06/2022, de autoria do vereador Arleu da Silveira, a Martinho Morotskowski Neto, pela convocação para integrar a comissão técnica da Seleção Catarinense de Handebol Masculino. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria. Moção 6/2022. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores e vereadoras, requer-se à mesa ouvido o plenário, na forma regimental, o envio de expediente ao senhor Martinho Mirotskowski Neto, da presente moção de aplauso pela convocação para integrar a comissão técnica na Seleção Catarinense de Handebol Masculino, conforme segue. Com uma trajetória vencedora que iniciou no handebol de Criciúma, Santa Catarina, e se estendeu por toda Santa Catarina. Martinho Mirotskowski Neto é formado pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESCO, com pós em gestão escolar, com a equipe da ADHC, da FME de Criciúma, conquistou vários títulos regionais e estaduais e criou o projeto Handebol sobre Rodas e, atualmente, é professor universitário e técnico da Fundação Municipal de Esporte da FME de Criciúma. O técnico de handebol masculino da Fundação Municipal de Esporte FME de Criciúma, Martinho Mirotskowski, foi convocado nesta semana para compor a comissão técnica da Seleção Catarinense de Handebol Masculino, que irá comandar a equipe no Campeonato Brasileiro de 2022, em agosto, no Rio de Janeiro. Ante exposto, ouvir do plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constando na ata desta sessão legislativa moção de aplauso ao senhor Martinho Mirotskowski
Neto, Moro, né? Moro Tiskowski Neto, pela convocação para integrar a Comissão Técnica da Seleção Catarinense de Handebol Masculino, enviando-lhe cópia com os nossos cumprimentos, Sala das Sessões, 11 de março de 2022, vereador Arleuda Silveira, partido PSDB. A moção está em discussão. Com a palavra, vereador autor Arleuda Silveira. Aliás, tu já decidiu ou não? Decidiu. Senhora presidente, vou ser bem breve, até porque o relato feito pelo primeiro secretário, o vereador Salésio Lima, colega, e eu vou falar só Martim, porque o sobrenome dele é meio enrolado. Então eu vou dar parabéns para o Martim, né? Que ele dispensa qualquer tipo de comentários, e a grande realidade é que quando uma pessoa que daqui de Criciúma, da região, é convocado para fazer parte de uma seleção brasileira, como foi já do handebol, nosso querido amigo, o técnico do handebol, não, do tênis de mesa, o Guise, também teve moção de aplauso, também para o Edson, Luciano, aqui. Ou seja, quando envolve esporte, né, envolve tudo de bom na vida, né, e o projeto que o Martim tem, além desse todo, que envolvimento dele no handebol, que é um apaixonado pelo handebol, né, a consideração, então, da Confederação Brasileira de chamá-lo para fazer parte da equipe técnica, não resta a menor dúvida que é merecedor de todo o apoio e que continue assim, inclusive com o projeto do handebol cadeirante, que quem conhece sabe muito bem, o vereador Nicola foi presidente da FME, lá sabe do trabalho que ele fez. E de desportista aqui, como a gente só tem o vereador Amaral, né, e o vereador Juarez, eu espero que em breve também seja uma moção, não, já encerrei a carreira, mas uma moção também no futuro aí para todos aí. Muito obrigado. A moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Opa. Amaral. A votação está encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, PL 03/2022, de autoria do vereador Jair Alexandre, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente da Ação Social à Comunidade Carente, a BASC. É isso, né? A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra, de educação e fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para deliberação em plenário. Em discussão, o projeto. Com a palavra, vereador autor Jair Augusto Alexandre. Senhora presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, mais uma vez quero saudar aqui a presença do apóstolo José Carlos, da Igreja Caminho de Deus. Seja bem-vindo. Esse projeto de lei da associação que tem como presidente o apóstolo José Carlos, Associação Beneficente de Ação Social à Comunidade Carente. Tem algumas fotos, senhora presidente? Não sei se daria para... Esse trabalho desenvolvido por essa entidade não começou agora, já fazem mais de 10 anos que ele vem desenvolvendo esse trabalho focado nas famílias carentes. A finalidade é prestar à comunidade carente assistência à saúde espiritual, educacional, material, assegurando-lhe a alimentação, cuidados pessoais
independente de classe social. A associação atende comunidades carentes em diversos bairros da cidade, trazendo esperança, alívio, prestação de serviços sociais em ampla escala de aportes com alimentação e vestuário. Então, é uma associação que está sendo colocado como um projeto como utilidade pública, reconhecido, então, pelo poder público, né, a partir de agora, se assim os senhores vereadores e vereadoras aprovarem, mas é uma associação que trabalha, como citei aqui, há mais de 10 anos, fazendo bem à nossa cidade, focando nas famílias carentes, através desses trabalhos, projetos sociais. Então, eu peço a todos os vereadores e vereadoras a aprovação desse projeto de utilidade pública, Associação Beneficente de Ação Social à Comunidade Carente, a BASC. É isso, senhora presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra, vereador Obadias Benones. Presidente, meus cumprimentos mais uma vez à mesa, senhores vereadores, vereadoras. Deixar aqui também cumprimentar o apóstolo José Carlos, que vem, pastor Jair, quero cumprimentá-lo por esse projeto, diante de um trabalho que o apóstolo vem fazendo, não de agora, há anos, trabalhando com famílias, recuperando famílias, e as fotos que ele apresentou aqui, apenas uma pequena demonstração do que de fato o apóstolo vem fazendo por tantas famílias aqui do nosso município. Receba o nosso cumprimento e que Deus te abençoe e continue nessa força, ajudando famílias, crianças que precisam, abrindo oportunidades, criando oportunidades para tantas pessoas. E essa associação, com certeza, vai te dar mais um suporte, reforçando aquilo que você já vem fazendo com muita excelência. Obrigado, João. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Presidente não vota. Artigo 173. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, PL número 10/2022, de autoria do vereador Nicola Martins, que altera o dispositivo da Lei número 5.909, de 14 de setembro de 2011, que dispõe sobre o tempo de atendimento ao público nas agências bancárias, nas casas lotéricas e correspondentes bancários estabelecidos no município de Criciúma e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obra, de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para deliberação em plenário. Em discussão, projeto. Com a palavra, o vereador autor Nicola Martins. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas, público que nos assiste. Apenas, presidente, para agradecer os vereadores pelo apoio no caminhar, no processo desse projeto, justamente porque nós tínhamos uma necessidade urgente de colocar esse projeto em votação, de fazer essa alteração. Então, num processo legislativo que ontem passou por todas as comissões, eu quero agradecer de coração os 4 presidentes, o presidente Toninho, o presidente Salésio, o presidente Zairo Casagrande, a presidente Giovana Mondardo, que está na presidência da Comissão de Educação, porque foi aprovado em todas as comissões. E nessas 2 semanas em que esse projeto ficou em tramitação, nós recebemos a visita aqui, eu e a presidente
conversamos com o pessoal da Caixa Econômica, eles vieram falar sobre o projeto também, outros vieram conversar comigo sobre isso, e a quantidade de fotos que eu recebi no WhatsApp, que eu recebi pelo direct do Instagram, de pessoas mandando fotos das filas na porta dos bancos, foi bem grande. O que mostra que é um projeto que tem adesão com uma necessidade da sociedade. E eu acredito que, a partir de agora, vai ficar muito claro, vai estar muito claro no projeto e na lei, que a senha deve ser entregue no momento em que o cidadão ingressa na fila, seja ela no interior ou no exterior da agência bancária. E assim, dessa forma, o PROCON, por meio do Gustavo Colli, por meio dos seus fiscais, pode fazer uma fiscalização efetiva e punir aqueles que não estão cumprindo. Obrigado, presidente, e conto com o apoio dos colegas. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Presidente não vota. Artigo 173. Devo? Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, PL número 013/2022, de autoria do vereador Valdeci Bittencourt, que denomina Praça Valdeci José Francisco, entre parênteses, Bezerra. Os pareceres das comissões permanentes foram dispensados e o projeto foi incluído nessa ordem do dia, em conformidade com os artigos 112 e 116 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Presidente não vota. Artigo 173. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, PL número 014/2022, de autoria do vereador Valdeci Bittencourt, que dispõe sobre a criação da Central de Achados e Perdidos, CAP. Os pareceres das comissões permanentes foram dispensados e o projeto foi incluído nesta ordem do dia em conformidade com os artigos 112 e 116 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto. Presidente não vota. 173, votação liberada. Votação, não. Vereador Juarez, votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 21/3, segunda-feira, em horário regimental. Boa noite a todos e a todas.